Conecte Saúde é uma realização da Fundação EFEC. Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, o seu elo, o elo da sua família com a saúde. Você já sabe, este programa é ao vivo, portanto a sua participação é fundamental para o sucesso do nosso programa. Você pode ligar para 3551-7458 ou, se preferir, conectesaude@tvsueducativa.com.br. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios Maria Tereza Páscoa, farmacêutica especialista em homeopatia. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, obrigado pelo convite. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tenho certeza que quem está nos assistindo vai se engrandecer muito nessa noite. Espero que sim. Com certeza. Maria Tereza, homeopatia, primeiramente para que quem está nos assistindo se informe um pouquinho sobre a profissional Maria Tereza, como é que é a graduação, o estudo da farmácia e da homeopatia especificamente? Tá. Bom, eu sou formada em farmácia, pela Universidade de Ouro Preto, e posteriormente eu fiz a especialização em homeopatia em Ribeirão Preto, no Instituto François Lamasson. Então, a homeopatia exige uma especialização após o curso superior. Ok. Eu me recordo, na época da faculdade, da graduação, em odontologia, existia um professor na universidade que ele era visto até como um professor um pouco estranho, porque ele era apaixonado por homeopatia. Sim. Isso faz 22 anos. Eu pergunto para você, homeopatia hoje, ela tem uma credibilidade junto da população para que a gente possa abrir o nosso tema? Sem dúvida que tem uma credibilidade. Para você ter uma ideia, um dos países que a homeopatia mais se difundiu foi no Brasil. Você não encontra uma cidade assim acima de 30 mil habitantes que não tenha a sua farmácia homeopática. Então, a própria população confere a credibilidade da homeopatia. Embora ela já seja reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde a década de 80, a gente já tem uma história de 200 anos de homeopatia no Brasil. E homeopatia, o que vem a ser? A gente sabe que vem de plantas, O que é exatamente homeopatia? Bom, a homeopatia é uma especialidade dentro da área de saúde. É uma terapia que, embora tenha 200 anos ou um pouco mais, ela tem uma abordagem assim, bastante moderna, bastante atual, porque uma das características principais da homeopatia é a maneira como ela vai olhar para o cliente, para a pessoa, para o doente, Então, o homeopata, quando ele está diante do seu paciente, ele não vai atender só as queixas, os sintomas, ele vai olhar para a pessoa como um todo. É uma visão holística, É uma visão holística, então ele vai ver como que essa pessoa se comporta, como que ela reage frente aos acontecimentos, quais são as características principais dessa pessoa, para poder, assim, medicar a pessoa de uma maneira, assim, mais completa, mais integral. Quer dizer que o diagnóstico do médico homeopata é um diagnóstico mais aprofundado, Sem dúvida. Ele leva em conta as características, ele leva em conta os sintomas que a pessoa apresenta, mas ele leva em conta também as características emocionais da pessoa. Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, então elas podem desenvolver uma mesma doença, mas por questões diferentes. Então, o médico, o que ele vai fazer? Ele vai conhecer um pouco da história da pessoa, vai ver quem é essa pessoa. Não vai ficar somente naquela queixa, dor de estômago, dor de cabeça. Ele quer saber quem é essa pessoa, o que ela sente, como que ela pensa, como que ela interage na família, na sociedade. E assim ele vai ter uma abrangência maior, Então, uma das características principais do tratamento homeopático é esse olhar diferenciado para o cliente. Realmente isso é diferente. A gente que já teve no consultório de um homeopata, a gente chega com um problema na unha e de repente ele pergunta como é que são os nossos hábitos no dia a dia, É muito É diferente interessante. de um médico, de uma abordagem alopata, É muito interessante. Nós já temos aqui uma pergunta. O Luiz Ricardo, ele pergunta sobre floral de Bach. Florais de Bach são homeopatia?
Não, o floral é uma outra terapia, né? Está incluído no grupo das terapias que leva em conta a questão energética, que fala que o ser humano não é só matéria, que ele é composto por um campo de energia, por uma energia vital. Então, o floral trabalha os aspectos emocionais ou as doenças físicas decorrentes de problemas emocionais, né? A pessoa pode tratar uma enxaqueca com floral? Pode, se for devido a excesso de preocupação, ansiedade, insegurança, medo. Então, o floral, ele é indicado nessas circunstâncias. Mas é uma outra técnica, é um preparo bem diferente dos medicamentos homeopáticos. Para começar o princípio, o floral é feito com a flor. Bom, deixa eu já só falar a pergunta sem te cortar e já cortando, Não, como por diria favor. o Jô. Temos aqui uma pergunta da Valéria, que ela pergunta exatamente isso. Do que é feito o medicamento homeopático? Então... Aí, Valéria, o medicamento homeopático, ele pode ser preparado a partir de plantas, de minerais e de produtos de origem animal, de venenos, preparados a partir de metais tóxicos, por exemplo, o mercúrio, o chumbo, fósforos, né? Só que esses medicamentos todos, essas origens das matérias-primas que vão dar origem ao medicamento, elas são trabalhadas em laboratório. Então, a gente tem um processo de diluição, de dinamização, em que esse medicamento não vai ser mais tóxico. Por exemplo, se você partir de um arsênico, de um chumbo, de um mercúrio, ele não vai ter a toxicidade, mas ele vai ter um potencial medicamentoso muito grande, porque foi preparado com uma técnica para liberar a porção energética, vamos dizer assim, do medicamento. E o que é, Maria Tereza, essa dinamização? É aquele númerozinho 30CH, 6CH, 200 ou não? O número é a diluição, é a quantidade de vezes que o medicamento foi diluído. Por exemplo, é muito comum a arnica montana CH6. Isso. O que é 6? A gente fala sexta, né? Na sexta potência. Então, ele é um medicamento que foi diluído 6 vezes. O CH quer dizer centesimal hahnemanniana. Okay. Ele foi diluído e dinamizado. Quer dizer que um 200 ele é bem diluído. Ele é bem diluído, o que significa, não significa que ele é fraco. Muito pelo contrário, o medicamento, à medida que você dilui e dinamiza, ele perde em matéria, mas ele ganha em energia. E como nós somos energia, sim, vai atuar diretamente vai na atuar causa. no nosso campo energético, favorecendo que o corpo encontre o caminho da cura.